A grande maioria dos cristãos é contrária à ideia comunista científica de abolição da propriedade privada. De maneira geral, todos os cristãos abominam as ideias comunistas, pelo menos os cristãos conservadores, os cristãos ortodoxos. É bem verdade que há alguns que tentam unir as duas ideias, o que é impossível, mas o cristianismo é frontalmente contrário às ideias comunistas e, para fins do que eu vou falar nesse vídeo, especialmente a ideia de abolição da propriedade privada. O 8º mandamento não teria nenhum sentido se não houver propriedade privada, né? Não furtarás. Não tem nenhuma aplicabilidade, não faz nenhum sentido se você não pressupor a propriedade privada. O que eu quero tentar desenvolver um pouco nesse vídeo é a ideia de por que nós, como cristãos, somos contrários à ideia comunista, não apenas de abolição da propriedade privada, mas também da restrição excessiva à propriedade privada. Por que nós somos contrários a isso? Antes de iniciar, nós precisamos entender que os 10 mandamentos, eu citei um deles aqui, eles não são simples comandos de comportamento. Eles não são simples verbetes de proibições ou de ordenanças. No caso de proibições, porque todos eles são, ou quase todos eles são negativos, são proibições. Não farás isso, não farás aquilo. Eles não são simplesmente comandos de comportamento, mas eles nos ensinam valores. Há uma ética em volta de cada um dos mandamentos. Há uma ética em volta dos mandamentos. Esse livro é muito bom. Os mandamentos não simplesmente nos mandam fazer coisas ou nos proíbem de outras coisas, mas eles nos ensinam valores do reino de Deus, virtudes, na verdade, do próprio Deus. Há um brocardo de interpretação bíblica muito conhecido que diz o seguinte: quando a Bíblia nos proíbe algo, ela nos ordena o contrário. E quando a Bíblia nos ordena algo, ela nos proíbe o contrário. Então, é mais amplo do que simplesmente ler não furtarás ou não adulterarás. Quando a Bíblia diz não matarás, ela está nos ordenando o contrário. Ela está dizendo valorize a vida, cultive o cuidado para com o seu próximo. Ela está nos ensinando o valor do amor ao próximo. Quando a Bíblia nos diz não furtarás, ela não está simplesmente dizendo não se aproprie daquilo que não é seu, daquilo que você não conquistou licitamente, não tome aquilo que é do outro, mas ela está nos ensinando o valor da propriedade privada. Há muitas pessoas que nutrem a ideia de que a propriedade privada, ainda que seja necessária e até bíblica, ela não é virtuosa, ela não é louvável. Muitos cristãos pegam os ensinamentos de Cristo sobre doar os seus bens aos pobres, sobre a pobreza, sobre o desapego dos bens materiais e fazem a imediata conexão de que a propriedade privada não possui nenhuma virtude, o que é um erro. A propriedade privada é virtuosa e toda a lei de Israel era voltada para proteger essa virtude. E há um texto que eu vou ler agora na Bíblia que ajuda a nos ensinar, que ajuda a nos mostrar por que a propriedade privada é protegida na Bíblia e por que nós devemos visualizá-la como algo virtuoso. Se encontra no livro de Gênesis, capítulo 1, versos de 26 a 28, que diz assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. O homem e mulher os criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Esses 3 versículos, eles condensam aquilo que em teologia se chama de
mandato cultural que foi dado ao homem, de povoar a terra, de dominá-la, de sujeitá-la, de ser o governador do universo, de tudo aquilo que foi criado. A ideia de propriedade privada nesse texto, ela pode ser encontrada através de algumas palavras. No verso 26, Deus fala de domínio. Tenha ele, o homem, domínio. O homem foi dado por Deus ao homem o direito de dominar. E a palavra dominar no latim, ela tem a mesma raiz de Senhor. Por isso se fala de oração dominical, é a oração do Senhor. Domini é Senhor. Então o homem tem o direito de ser feito Senhor, ser feito dono da terra, ou seja, torná-la sua propriedade. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, as aves dos céus, tal, ele vai dizendo. No verso 28 também, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então, é um direito dado pelo próprio Deus ao homem, de tornar-se o domini, tornar-se o Senhor da terra, apropriar-se dela. Mas por que Deus deu esse direito ao homem? Por que Deus deu essa faculdade, essa prerrogativa à raça humana? O texto mesmo nos responde. No verso 26, Deus começa dizendo: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E aí ele diz: tenha ele domínio. O domínio, o exercício da propriedade é a evidência, é a materialização da imagem e da semelhança de Deus em nós. É a materialização de que Deus imprimiu em nós a sua imagem e semelhança. O exercer a propriedade nos mostra isso. Quando nós exercemos o domínio, nós mostramos que o ser humano não é apenas mais uma criatura, mas que ele é a imagem e semelhança de Deus na terra, única. É a princesa da criação. É o ponto máximo da criação, e eu falei sobre isso no último vídeo em que eu comentei outro assunto aqui, sobre o ser humano como o ponto máximo da criação, sobre o ser humano como a coisa mais sublime do universo. Então, o exercício da propriedade é a evidência da glória do homem, da glória de Deus no homem. Perceba também que Deus diz, no verso 28, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. A ordem dada ao homem era de que ele se multiplicasse. Aqui nós não temos que enxergar simplesmente um mandato numeral ou um mandato populacional. A intenção de Deus não era simplesmente fazer com que a terra fosse enchida somente. A terra foi criada com 2 pessoas, habitada inicialmente com 2 pessoas, era um globo vazio praticamente e havia a necessidade dele ser enchido. Mas não é simplesmente isso. O desejo de Deus era encher a terra não apenas de seres humanos, mas principalmente encher a terra da expressão máxima da sua glória, que é o ser humano. E veja que depois que ele diz, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, ele diz, e sujeitai-a. E sujeitai-a, mais uma vez, dominai, no final do verso 28. Percebemos que o exercício do domínio, o exercício da propriedade, ela é uma condição para que o homem glorifique a Deus, multiplicando-se. O homem só tem condições de multiplicar-se de maneira eficaz, de maneira eficiente no mundo, se ele for detentor de propriedade. Se ele for detentor de propriedade. Nós sabemos muito bem que o índice de mortalidade infantil tem diminuído na grande maioria dos países ao redor do mundo. Isso não se deve à ação de nenhuma ONG, da ONU, de nenhum desses grupos, mas se deve principalmente à melhora de vida produzida pela Revolução Industrial, pelo capitalismo, pelo sistema de trocas voluntárias, pelo sistema de valorização da propriedade. Isso diminuiu o índice de indigentes na Inglaterra, por exemplo, na época da Revolução Industrial. A maioria dos indigentes passou a ter um trabalho e a ter condições de vida um pouco melhores,
que possibilitaram que aquelas pessoas criassem seus filhos e tivessem outros filhos. A propriedade, ela é a condição, ela condiciona a multiplicação dos seres humanos na terra e assim a multiplicação da glória de Deus na terra. Então nós defendemos a propriedade privada não como absoluta, porque a própria Bíblia nos fala de limitações à propriedade privada, mas do respeito à propriedade, nem da abolição da propriedade, nem da restrição excessiva, que é o que acontece no Brasil, em que nós não temos liberdade negocial, liberdade patrimonial, não temos. Basta que você olhe o site da Heritage Foundation, parece que é assim que se pronuncia. O Brasil está em cento e tanto, lá na classificação dos países, no índice de liberdade econômica. Então nós não temos liberdade econômica no Brasil, ou pelo menos está muito longe do ideal. Essas coisas, nós defendemos isso, porque como cristãos nós entendemos que estas coisas são parte da nossa missão na terra, que é refletir a glória do nosso Deus no mundo. É dessa forma que nós entendemos. Nesse canal eu tenho me preocupado em abordar assuntos de vez em quando, ultimamente, sempre tentando centralizar para Deus, mostrando como Deus é o centro e a glória de Deus é o centro de todos os assuntos que nós debatemos. Como diz o próprio apóstolo Paulo, ele é tudo em todos. Então, propriedade privada. Nós a defendemos não porque sejamos avarentos, não porque sejamos contrários à ação social, ao sentimento de desapego das coisas, mas porque nós entendemos que a propriedade é direito do homem para o exercício da glória de Deus na terra.